Fui convidado a falar sobre o Código de Processo Civil de 2015 e a Convenção de Nova York, a Lei de Proteção à Pessoa com Deficiência, a Lei 1356 de 15. Para começar a falar sobre ela, nós vamos trazer algumas premissas importantes que dizem respeito ao direito intertemporal, tão discutido, falado pelo meu querido amigo professor Mário Delgado, professor Simão. Nós sabemos que tivemos aqui um momento interessante relacionado a essa questão de direito intertemporal. Por quê? Temos o Código Civil de 2002, que passa a viger em janeiro de 2003, e o Código de Processo Civil, que é de março de 15. O legislador do Código de Processo Civil, ele quis alterar as normas relacionadas ao procedimento de curatela do Código Civil. E nós tivemos aí a Lei 1305 de 2015, que teve uma vacatio legis de 1 ano, e ela passa a viger, até por decisão do STJ, em março de 2016. E o CPC, o processualista, tentando atingir as normas de curatela do Código Civil, ou seja, atirando para atingir o sistema antigo. Mas nesse ínterim, a gente é surpreendido pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que trouxe um novo sistema, que trouxe aquele sistema atrelado à Convenção de Nova York, um sistema social. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é de julho de 2015, a Lei 13.146 de 15, e ele passa a viger, tem uma vacatio de 180 dias e passa a viger, tem início de vigência em janeiro de 16. E o que é que aconteceu nesse imbróglio, por assim dizer? Nós tivemos o Código de Processo Civil, o legislador atirando no que viu e pegando no que não viu, né? Acabou pegando o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então ele atirou no sistema antigo e acabou pegando no sistema novo. E o que resultou desse tiro que acabou saindo desmesurado? Vamos dar uma olhadinha no estado da arte. E aqui eu vou usar a expressão estado da arte, não como os ingleses, os americanos usam state of the art, que diz o rigor da técnica, o ápice da técnica, mas muito mais aquela expressão que a nossa mãe falava pra gente, fez arte, né? Olha o estado dessa arte, né? Porque aqui ficou exatamente assim, ficou um sistema desequilibrado, como a gente pode ver. Então vamos dar uma olhada nisso. Olha o que aconteceu. Algumas normas que foram alteradas pelo CPC. O CPC, ele, no que interessa a gente, ele acaba revogando no artigo 1072 os artigos 1768 a 1773 do Código Civil. Então, mirando e atingindo ali a curatela do Código Civil, mas acabando acertando o novo sistema que era trazido pela Lei 1356 de 15. Então, vamos dar uma analisada nisso com mais cuidado. Então, nós vamos ter aqui, artigo 1768. A interdição deve ser promovida pelos pais ou tutores, pelo cônjuge ou por qualquer parente, pelo Ministério Público. Pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, a ideia é não trazer mais o processo, denominar de um processo de interdição, para não significar mais aquela intervenção na pessoalidade, na personalidade da pessoa com deficiência, e não significar um viés eminentemente patrimonial, onde tutela de interesse patrimonial de terceiros e não do próprio interdito. E nós temos uma outra alteração importante que era trazida pelo Estatuto, que era a própria pessoa, no inciso 4, que vocês estão vendo aí, do artigo 1768, a própria pessoa podendo pedir a sua interdição, né? A auto-interdição. Por quê? Porque pelo sistema trazido pela Convenção e pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, a pessoa com deficiência é capaz. E ela, sendo capaz, existe uma discussão sobre a falta de tutela em alguns dispositivos, eu até mesmo tenho aqui algumas ressalvas que diz respeito especialmente à nulidade e à prescrição, mas pelo sistema que foi trazido pela Convenção e pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, a pessoa com deficiência é capaz, tem reconhecido a plenitude da sua capacidade, o artigo 6º e o artigo 84 da Lei 13.146 de 15, e por essa razão ela também tem legitimidade para pedir a sua própria interdição. Só que isso durou pouco, durou de janeiro a março, porque vem o CPC e, querendo revogar o artigo 1768
a redação antiga do Código Civil, acaba por revogar a redação nova trazida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência e volta para o sistema antigo, para o sistema que está afastado da Convenção de Nova York, tratando especificamente de interdição, como a gente pode ver aí, tratando ainda, trazendo algumas novas possibilidades. No inciso 3 nós vamos ver que o representante de entidade em que se encontra abrigado, o interditando, ele tem legitimidade para pleitear, para requerer interdição, e essa legitimidade deve ser comprovada por documentação que acompanha a petição inicial. O que a gente pode perceber aí? Que, desatrelado do sistema que foi trazido pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, o legislador, no Código de Processo de 2015, ele não autoriza para a pessoa com deficiência a pedir a curatela. Por quê? Porque ele ainda está atrelado àquele sistema antigo. A mesma ideia nós vamos ver no artigo seguinte. O artigo seguinte é o artigo 1769, que trata do Ministério Público, a legitimação do Ministério Público para promover a interdição em caso de doença mental grave. O que nós vamos ver com essa pessoa com deficiência? Aquele afastamento da patologização da deficiência. A deficiência decorre de uma doença, aquele sistema biomédico. Vamos internar, vamos curar, vamos tratar da doença mental. Não vamos mais falar em doença mental, portador de doença mental grave, pessoa com deficiência. O artigo 2º da Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência define a pessoa com deficiência como aquela que tem deficiência física, mental, intelectual e sensorial. E essa deficiência, na interação com demais pessoas, ela acaba trazendo algum obstáculo para o desenvolvimento pleno dessa pessoa na sociedade. Mas não uma pessoa que tem um carimbo ali patológico, ela tem uma doença necessariamente mental. Então nós vamos ver no artigo 1769, trazido pelo EPD, o Ministério Público somente promoverá o processo que define os termos da curatela, não de interdição, nos casos de deficiência mental ou intelectual. E tem outra mudança do inciso 3, se existindo forem menores incapazes, pessoas mencionadas no inciso 2. O CPC de 2015 volta para o sistema antigo, volta a tratar de interdição, como a gente vai ver, e de doença mental grave. Estou trazendo essa comparação para a gente ver que ele não está concentrando exatamente com as diretrizes da Convenção Nova York e da Lei de Inclusão à Pessoa com Deficiência. Outro artigo que merece uma ressalva aqui é o artigo 1771, que dizia o seguinte: antes de se pronunciar acerca da interdição, o juiz assistido por especialistas examinará pessoalmente o arguido da incapacidade. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele fala de uma equipe multidisciplinar, que é uma ideia que veio trazida com o Estatuto. Antes de se pronunciar acerca dos termos da curatela e não da interdição, o juiz deverá ser assistido por equipe multidisciplinar. Entrevistará pessoalmente o interditante. Repare que existe uma ressalva importante. O juiz que deverá ser assistido por equipe multidisciplinar. Não é que ele pode ser assistido, ele deve ser assistido. O CPC volta para o sistema antigo e diz o seguinte: primeiro, que o juiz pode definir liminarmente, sem ouvir a equipe multidisciplinar, como nós vamos ver aqui, justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ou interditando para a prática de determinados atos. Segundo, que os especialistas e não a equipe multidisciplinar podem e não devem ser ouvidos pelo juiz só lá na frente, só na dilação probatória, como a gente vai ver aqui na frente. Artigo 751, no seu parágrafo 2º, a entrevista pode ser acompanhada por especialista, pode e não deve, dissonante com o Estatuto. E artigo 753, a perícia pode ser realizada por equipe composta por expertos com formação multidisciplinar, ao passo que o Estatuto exige a equipe multidisciplinar para tutelar os interesses da pessoa com deficiência. Terminando essa análise, para a gente poder chegar à resposta da indagação que me foi levantada, o artigo 1772 trazia o seguinte: pronunciar a interdição de pessoas a que se refere os incisos 3 e 4 do artigo 1767,
O juiz assinará, segundo o Estado ou o desenvolvimento mental do interdito, os limites da curatela que poderão circunscrever-se às restrições constantes no artigo 1782. O Estatuto, ele vai além. O juiz determinará, repare, segundo as potencialidades da pessoa, os limites da curatela, circunscritos às restrições constantes do artigo 1782, e indicará curador. O que me interessa aqui especialmente é o parágrafo único. Para a escolha do curador, o juiz levará em conta a vontade e as preferências do interditando, a ausência de conflitos de interesses e de influência indevida, a proporcionalidade e a adequação às circunstâncias da pessoa. O CPC, ele é mais tímido. Novamente, ele revoga esses dispositivos e ele é mais tímido. Artigo 755, a regra que está prevalecendo hoje na sentença que declarar a interdição, o juiz considerará as características pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, vontades e preferências. O que a gente pode perceber? Uma análise comparativa da regra do EPD e a regra do Código de Processo Civil. A norma do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela estabelecia que o juiz deveria levar em conta o quê? A vontade e as preferências do interditando. Isso está no CPC agora, no artigo 755. A ausência de conflito de interesses. Essa regra não está no CPC. Essa regra foi suprimida pela norma do artigo 755 do Código de Processo Civil. Também não consta do CPC a ausência de influência indevida. Também não consta do CPC a proporcionalidade e a adequação às circunstâncias da pessoa. O que nós podemos perceber aqui, já me encaminhando para o final, é que, para responder à questão que foi levantada, que é o tema de número 39, as normas do CPC sobre curatela com interdição são compatíveis com a Convenção sobre o Direitos das Pessoas com Deficiência, internalizadas no Brasil em 2008? Elas são mais protetivas aos incapazes? Entendo que não. Eu entendo que o Código de Processo Civil ainda está atrelado ao sistema antigo, ainda está afastado desse sistema social que foi trazido pela Convenção de Nova York e que consta da Lei 13.146 de 15, ainda que ela tenha algumas ressalvas que merecem reforma, e eu ressalvo aqui especialmente o que se refere à nulidade dos atos praticados pelaquela pessoa que não tem discernimento algum, ou a questão relacionada à prescrição. O fato é que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei de Proteção à Pessoa com Deficiência, ela traz um novo sistema para o nosso ordenamento. Um sistema em que nós devemos nos voltar para a ideia que foi trazida pelo nosso presidente Rodrigo, de um direito mais humano e mais humanizador. Para a ideia de deixar de se tratar a pessoa com deficiência como uma pessoa desigual, como uma pessoa que deve ser excluída. Não, a pessoa com deficiência deve ser incluída. A pessoa com deficiência deve ser atendida nas suas necessidades, deve ser atendida nas suas potencialidades. A pessoa com deficiência deve ser ouvida. A questão da incapacidade é uma questão que nos traz uma discussão bastante grande. Tenho aqui uma referência, o professor Silão fala da incapacidade, é um crítico dessa nova teoria das incapacidades. Eu vejo, não de forma tão crítica como o professor Silão, entendo que merecem ressalvas, mas eu vejo que a teoria das incapacidades, em alguns momentos, ela é trazida sob um palio de uma proteção. A mulher casada, antes do Estatuto da Mulher Casada, de 1962, ela era relativamente incapaz, e o fundamento era a proteção. Eu pergunto, alguma das mulheres hoje quer ser protegida pelo seu marido e ser considerada incapaz? Obviamente que não. Então esse palio da proteção, em alguns momentos, deve ser verificado de uma forma diferenciada. Mas também não podemos ser absolutamente atécnicos e nos apartar da norma que está posta. Por quê? Porque em alguns momentos a norma ela acaba não trazendo a devida tutela para aquelas pessoas que dela necessitam, que é o que diz o professor Simão. Em alguns momentos, se declarar anulável um ato praticado por uma pessoa que temporariamente não possa expressar a sua vontade, não é a mesma coisa do que se declarar a sua nulidade. Em alguns momentos, nós vamos ter que verificar
que o prazo prescricional não poderia correr contra essa pessoa que não conseguia manifestar a sua vontade. E aqui vem a minha ideia, as chamadas doenças do envelhecimento, como aquela terrível doença do mal de Alzheimer. Queria terminar as minhas palavras trazendo aqui a experiência de um querido amigo, na verdade, o meu irmão de afeto, Marcelo Truz, que vai falar para vocês depois da minha palestra. O Marcelo tem um pai, eu fico emocionado porque conheço o doutor Generoso há muitos anos. Está com Alzheimer. E eu sei o que é essa doença, e eu sei o que ela faz com o cuidado e com o cuidador. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele nos trouxe a possibilidade no artigo 1775-A de uma curatela compartilhada. Porque a pessoa do cuidador, o curador também deve ser ouvido. Nesse novo procedimento trazido por esse sistema da Convenção de Nova York, temos que olhar com outros olhos para a pessoa com deficiência, mas também para o curador. Não aquele curador que está pensando apenas eminentemente no patrimônio, mas um curador como Marcelo, que cuida do pai há anos, nessa doença inclemente, que é o Alzheimer, que faz perder os nomes, que desvanece as identidades, que nos traz a grande dúvida de quem é o mais vulnerável, se é a pessoa que perdeu as aptidões, que teve as aptidões desintegradas, ou se é aquela pessoa que se desintegra pouco a pouco por ainda possuir essas aptidões. É esse olhar diferente, procedimento, que deveria ter sido trazido com o CPC, e é esse olhar que nós temos que trazer para construir esse direito mais humano e mais humanizador. Muito obrigado.